Paz do Senhor Jesus, aqui quem vos fala é o pastor Roberto Máximo, também professor de teologia, e eu conto com você. Se você chegou aqui por acaso e ainda não é inscrito no nosso canal, eu peço gentilmente para que você se inscreva no nosso canal, compartilhe, também acione o sininho para receber as futuras notificações dos próximos vídeos certamente. E agora o assunto do nosso canal aqui é sobre a Páscoa, que eu queria passar para vocês um pouquinho, quem sabe uma síntese sobre esse assunto tão precioso, principalmente para o cristianismo. Lembrando a todos que nós estamos passando por esse período de Páscoa e que não tem nada a ver com essa atualidade aí, que é sobre ovo de Páscoa, ovo de chocolate, coelhinho da Páscoa, um bicho mamífero que bota ovo. Não tem nada a ver. E isso, apesar de ser lúdico especificamente para as crianças, cabe àqueles que têm entendimento do que significa a Páscoa no Antigo Testamento e no Novo Testamento, se tratando de igreja. Nós devemos passar com sabedoria para todos os infantes. Deixe também seu like, por favor. A Páscoa era possivelmente uma das 7 festas, das 7 festas que tinham aí para Israel. Então o nosso Deus foi um Deus sempre de festa, de alegria. Ele que pedia para o povo fazer festas. E uma dessas grandes festas foi instituída ali para Israel no capítulo 12 de Êxodo. Você vai refletir melhor na sua casa e nós vamos aqui, alguns versículos aqui, passar para os amados irmãos que estão aí do outro lado. Primeiro, que foi instituído pelo próprio Deus lá no Egito. E tinha os porquê. Lembrando que no Antigo Testamento prefigura para o Novo Testamento. É basicamente um simbolismo. Então, para aquele povo especificamente, a Páscoa foi instituída para que houvesse lembranças de que estado eles estavam e iam começar a andar. E me chama a atenção aqui de alguns versículos. Por exemplo, capítulo 12 de Êxodo, o versículo 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para si. Então, o símbolo maior dessa Páscoa, no Antigo Testamento, era um cordeiro, que não poderia ter mancha, mácula, passava por um teste de observação de pelo menos 14 dias, sendo ali observado, para depois ser sacrificado. Tudo isso já fazendo aqui um grande pulo para a nova aliança. Cristo também foi observado. Cristo também não foi achado nenhuma mancha, nenhuma mácula, nenhum pecado. Então, não indo aqui para o fim do assunto, mas resumindo para nós hoje, Cristo é a nossa Páscoa, o Cordeiro que foi sacrificado por todos nós. Então, basicamente, aí do outro lado, se alguém perguntar para você o que significa Páscoa para nós cristãos, hoje significa Cristo, o nosso Cordeiro Pascual. Nós relembramos o que ele fez lá na cruz por todos nós. E também prefigurando Israel, para fazer essa rápida metáfora, essa rápida análise para o povo gentil de hoje, a igreja de hoje, é que nós estávamos no pecado, nós estávamos escravos do Egito e hoje gozamos da liberdade ao aceitar e confessar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Um outro versículo que me chama a atenção na instituição da Páscoa, no capítulo 12, é o versículo de número 7. E tomarão do sangue e pô-los em ambas as ombreiras da verga da porta nas casas, aonde que forem comerem. Então o interessante é o seguinte, esse sangue era colocado nas ombreiras das portas, nos umbrais das portas, mas para que isso acontecesse, o cordeiro tinha que estar morto, já tinha que estar morto. Olha que interessante. Cristo, a eficácia do sangue de Cristo foi só após a sua morte de cruz, vertendo sangue. Então,
Foi um pedido do próprio Deus para que eles colocassem, após a morte do cordeiro, aquele sangue nos umbrais da porta, para que quando o anjo da morte não ceifasse ali os primogênitos. Vamos fazer aqui a contextualização para os nossos dias, obviamente. Que nas ombreiras das nossas casas, nos umbrais das nossas portas, tenha o sangue de Jesus Cristo. A pergunta que eu faço para você, tem aí o sangue de Jesus Cristo nos umbrais das suas casas? Outro versículo muito importante que nós vamos aqui passar para os amados irmãos, referente à Páscoa. Ainda no capítulo 12, o versículo de número 4. Mas se a família for pequena para o cordeiro, então tome um só, também para com o seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número das almas, conforme o que for comer de cada um, farteis de conta para o cordeiro. O que nós analisamos, eu quero passar para os amados irmãos aí do outro lado, é que você precisava de ter comunhão com o seu vizinho, se o cordeiro fosse um tanto grande para a sua família, se a família fosse pequena. Cabe aqui uma reflexão dentro desse versículo, cabe mesmo. Nós temos comunhão com os nossos vizinhos? Estamos passando por um período, irmão, onde cristãos não se dão bem nem mesmo com o companheiro de banco na própria igreja. O que dirá com os vizinhos? Faça uma reflexão. Tem tudo a ver com a Páscoa. Você precisa de ter comunhão. Hoje você observa que pessoas amam difamar os outros, amam caluniar os outros, amam fazer injúrias contra os outros, especificamente do mesmo exército. Tá? E se dizem cristão. Isso, além de ser crime, é pecado. Só reflitam comigo. Por favor, eu peço a sua atenção. Também no versículo 48, outro versículo me chama a atenção aqui. Rapidinho com os amados irmãos. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja ele circuncidado, todo macho. Então chegará e vai celebrar. E será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. O que isso tem a ver? Hoje nós somos circuncidados através da aceitação da palavra, do evangelho. O nosso coração hoje é circuncidado. Isso daí era uma tradição lá no Antigo Testamento, a circuncisão. Então os estrangeiros também podiam participar, segundo nós lemos aqui. Só que para isso teriam que ser circuncidados e não incircuncisos, comungar da mesma fé, do mesmo Deus, para continuar ali a partilha, a comunhão. Que lindo! Hoje, a guerra entre denominações. Quem foi circuncidado na minha igreja, esse vai para o céu. Mas quem era daquela igreja lá, aquelas igrejolas, esse não. A briga entre bandeiras de denominações. Isso não tem nada a ver com o simbolismo e a realidade da prática do evangelho em nossos dias, no que tange igreja. A igreja parece que é uma pizza dividida em várias fatias. E cada um pediu um sabor. Não façam isso, irmãos. Deus veio para todos. Jesus Cristo fez um sacrifício para toda a humanidade. Basta você aceitar, ser circuncidado no coração e fará parte dessa família que um dia vai morar no céu. Páscoa também deve ser celebrado comunhão, celebrado a Cristo, que morreu, mas ressuscitou. Eu falei com ele e continuo falando com ele. Ele está vivinho. Que Deus abençoe você. O meu muito obrigado. Deus abençoe.